Hoje você vai aprender. Hoje eu convido você a examinar algumas imagens que intrigam a ciência, principalmente da década de 50, tá? Imagens que de fato não deveriam existir. Então hoje eu tenho um compilado de imagens para vocês, tá? Eu vou pedir logo de cara para você deixar o seu like. Isso é extremamente importante para você ajudar a divulgar esse projeto. E também, por favor, compartilhe esse vídeo. Nem que seja nos grupos de família, nessas redes sociais, mas principalmente nos grupos de família. Eu vou fazer uma thumbnail bem diferentinha. E quando sua tia clicar para assistir, eu vou falar que delícia, que delícia. Ela vai ficar impressionada com aquilo que você assiste, né? Mas brincadeiras à parte, compartilhe, porque o conhecimento deve ser disseminado às pessoas, para que mais pessoas venham a despertar. Eu vou estar passando agora para a tela do computador. Eu quero que você olhe essa imagem. Por que eu quero que você olhe essa imagem? Essa empresa, que eu não faço ideia, nem sei se existe mais, ela produziu algum tipo de jornal, de revista da década de 50, só que as capas, assim como a revista Times, tem capas intrigantes, né? Que uma volta e meia vem a acontecer. Essa revista, também na década de 50, também tinha coisas intrigantes que volta e meia acontecia. Principalmente sobre essa nave misteriosa que estava sobrevoando, ao que tudo parece, as Bahamas, tá? Então simplesmente estava lá uma nave misteriosa sobrevoando. E nós temos também, claro, né, um tipo de nave espacial sobrevoando numa época que era pós-guerra, talvez Guerra Fria, não lembro. E simplesmente o cara desesperado e essa nave sobrevoando. Pela tecnologia dessa nave aqui, tá? Pela tecnologia dessa nave aqui, se vê que é humana, não é algo espacial. Provavelmente é uma referência aqui, os militares, inclusive eu tenho essas referências, tá? Inclusive nesse mesmo ano de 1959, eu também tenho uma patente do exército americano, patenteando o disco voador, tá? Então, talvez seja essa mesma referência que eu tenho, né? Os militares aperfeiçoando os discos voadores que eles criaram na década de 60. Nós estamos, já passou, meu amigo, 60 anos já. Tem muito, imagina que os caras não tem lá. Então vamos continuar aqui. Aí nós temos isso aqui, que é muito famoso, né? Um policial recebe um chamado falando que tem algo estranho acontecendo. A pessoa passa de carro, o rádio muda, o carro desliga, problemas, manchas no corpo, o cara vai investigar e ele dá de conta com isso aqui, ó. Então simplesmente isso aqui. Um tipo de nave, né? Formato de prato, desconhecida. Inclusive, nós tivemos fotos disso que intrigaram a ciência no passado, tá? E depois, claro, foi banalizado. Então é realmente uma coisa intrigante. Outra coisa é isso aqui, ó. Uma coisa que era comum no passado. Inclusive no Brasil nós tivemos o chupa-cabra, né? Por exemplo, o pessoal ia fazer comércio, açúcar, tempero, carne, tecido, que é o têxtil, tudo isso aí o pessoal ia fazer comércio. Aí o pessoal ia fazer carroça e eles tinham medo, inclusive, por exemplo, de Belo Horizonte para Diamantina, por exemplo, é um exemplo. Ia fazer carroça, eles tinham medo de pegar aquele trajeto sozinho. Então eles contratavam mercenários. Para quê? Para auxiliar eles a essa viagem. Por isso que as coisas no passado eram muito caras. Por quê? Porque volta e meia apareciam alguns seres estranhos. Saci Pererê, Curupira, tudo isso aí que era conhecido como lenda no passado, os povos antigos tinham medo. E aí tinha lá os mercadantes. Depois começou a se criar grandes rodovias para impedir esses procedimentos aí, porque os caras tinham que atravessar a floresta, né? E floresta nunca é algo bom, já vim falando sobre isso aqui. Então o cara camponês está fazendo comércio e acaba encontrando com coisas estranhas. Por isso que pagava naquela época, tá? Inclusive nós temos essas referências, né? Chamado de abduções, e as abduções só acontecem para quem não conhece o nome de Jesus. Se você, por exemplo, falar o nome de Jesus Cristo, eu repreendo isso. Inclusive foi feito um estudo, tá, de ufologia, que todo mundo que era abduzido falava o nome de Jesus, simplesmente mudava. Teve pessoas que foram teletransportadas, alguns quarteirões, do nada, do absoluto nada, e pessoas que tiveram essas experiências, mas as pessoas nunca tinham um vínculo com Jesus. E quando as pessoas clamavam Jesus, as experiências e abduções cessavam, paravam. Então simplesmente essas abduções eram reais, e eu acredito que sejam anjos caídos, seres espirituais, que vêm à nossa dimensão de alguma maneira. Alguma fonte energética faz com que eles sejam materializados aqui. Mas, se você simplesmente usa
o nome de Jesus, que se dobra o teu do joelho, essas manifestações se param. Então ele mostrava o terror daquela época, tá? Deixa eu pegar mais uma imagem aqui para você ver. Vamos continuar. Inclusive isso aqui, ó, muito comum, né? O cara caminhoneiro fazendo grandes entregas encontrava naves estranhas, né? Naves que sobrevoavam e o cara ficava com medo, né? Relatava isso, mas ninguém levava a sério, né? Isso aqui é muito comum, só que o cara relatando na década de 50, faziam aviações comerciais e simplesmente essas naves apareciam, né? Então era algo bem assim suspeito. O cara tava lá simplesmente fazendo um voo dele de avião comercial e de repente apareciam essas naves, né? Aí ele relatava para a torre, mas ficava arquivado, tá? E eles recebem instruções para não comentar sobre esses assuntos. Inclusive, né, casos onde militares estavam com jatos e apareceram naves estranhas. Então essa revista, na década de 50, relatava muita coisa que aconteceu agora. Então assim, os caras tiveram alguns segredinhos aí para compartilhar, tá? Então realmente, inclusive, eles falaram sobre os cachorros no espaço, né? Uma coisa que veio a se concluir depois, que o quê? Eles estavam testando animais no espaço. Em vez de mandar o ser humano para o espaço, mandava cachorro, algum animal, e depois via o que acontecia com esses animais, né? Então realmente a revista acertou sobre isso, tá? E claro, né, os caras falando na década, por exemplo, de 58, falando sobre os seres humanos, né, vendo o que? A Terra de longe e a Lua de longe, né? Pois é, então os caras já estavam antenados com isso. E claro, óbvio, né, na década, aqui se não me falha a memória aqui, tá? 1960, né, a revista falando, ao que tudo parece, um cara que foi teletransportado numa viagem no tempo. Não sei se é viajante no tempo, o que aconteceu, mas até a Bíblia tem viagens no tempo. Incrível que pareça, tem um caso na Bíblia, você pode pesquisar, que o cara, ele dormiu debaixo de uma manjedoura, não sei, de uma árvore, e quando ele acordou, passou-se 60, 70, 80 anos, não sei, que não tinha ninguém mais que ele conhecia ali. Então simplesmente foi uma viagem no tempo que aconteceu. E aqui eles retratam sobre viagens no tempo. Me parece que o cara... Só que aqui o cara, lá, todo mundo assim meio maluco, né? Como é que esse cara veio aparecer aqui? E o cara apareceu em cima do carro. Só que na verdade, pela informação recente que aconteceu, foi um caso recente, não foi antigo, foi recente, o cara apareceu do nada no meio de Nova York, tá? E foi atropelado. E aí, já sabe, né? Então simplesmente os caras não estavam lá brincando, né? E claro, né? Não. Fique tranquilo, fica tranquileba. Não, olha só, década de 50, 60, que essa revista foi concebida, cada um dentro da sua bolha, porque o ar está poluído. Que delícia! Que delícia! Então simplesmente, década de 50, de 60, os caras falando o seguinte: ó, meu irmão, lá no futuro você vai ter que usar isso aqui e vai ter que ter uma bolha, porque o ar atmosférico é poluído. E aí, como é que era o passado? Olha lá, cada um no seu quadrado, né? E aí eu falo, do jeito que a gasolina tá cara, nós vamos ter que começar a inventar essa mini bicicleta aqui mesmo, esse mini, sei lá o que é isso aqui, ó. Inventa o nome aí, coloca nos comentários, tá? Então simplesmente é isso, não vai ter mais carro, tá tudo caro, e aí os caras vão usar esses negócios estranhos aí, e cada um dentro da sua bolha, porque o ar, ele é terrível, o ar é malvado. Então simplesmente tá lá a revista falando sobre isso. Falando sobre isso aqui, claro, o carro, ele atravessou, não, isso aqui, Humberto, é um carro que acelerou e quebrou simplesmente um prédio, né? Realmente, os caras pegaram o carro, guincharam o carro lá pra cima, botaram no prédio para poder empurrar pra frente para virar uma foto. Isso aqui, ó, eu vou só falar uma coisa pra você. Toda vez que acontece um grande cataclisma cíclico, aonde tem metais, aonde tem concreto, as coisas levitam. Então, de repente, o que está retratando aqui é o seguinte: nas grandes cidades, quando acontecer o cataclisma cíclico, vai acontecer sucção, tá? A gravidade vai anular e esses carros que são pesados vão erguer e vão levantar. É simples assim, é o que eu acredito que está falando aqui. Mas colocaram aqui um prédio aqui para deixar... Tá. E claro, reescrevendo a história. Delícia gelada, pica-pau. Então simplesmente reescrevendo a história, né? Deixa eu voltar aqui a imagem, né? Reescrevendo a história, né? Reescrevendo a história. Vamos tirar a família real, vamos tirar a Tartária, Mind Flood, e vamos colocar alguém no lugar. Claro, reescrevendo a história. Típico, né? Inclusive eu achei estranha essa imagem, porque esse Papa aqui
Ele é idêntico ao Papa atual. No atual não sei, que eu não acompanho. Mas o penúltimo ou esse atual. É idêntico, cara. Idêntico. Só que na década de 50. E tá, claro, benzendo se o cara tá fazendo com um tigre, né? Que delícia. É o showbiz. E claro, né? Seres menores em naves estranhas, o pessoal com receio. Floresta é isso, meu amigo. Floresta é isso. E que, claro, 1957, tá? Essas naves estranhas aí sobrevoando os céus, né? Que delícia gelada, Zé Curubu. Então, simplesmente, deixa eu pegar a imagem aqui. A coisa é muito estranha, muito estranha. O que eu quero que você entenda aqui, que essa revista é tipo a Times. Aquela revista que faz revelações do que vai acontecer para o futuro e acontece. Não é porque eles viajam no tempo, não é porque eles são os caras da previsão, não. É porque existe uma agenda. E isso aí me parece que também era uma agenda. Uma revista como a Times do passado que retratava as coisas que iriam acontecer. Cara, sem brincadeira, essa imagem aqui, ó. Não, essa aqui não, mas essa imagem aqui, ó, essa aqui. E essa aqui são surreais. Porque em Nova York, tá? Em Nova York teve um caso desse. Que acho que foi na década de 70, de 80, apareceu um cara do nada. Tava todo mundo em Nova York, materializou um cara no... Não sei se é a Times Square que eu falo sobre isso, não conheço. Mas o cara materializou numa estrada, tá? Materializou. E veio a óbito. E depois foram descobrir que o cara estava desaparecido na década de 30. E ele veio a falecer com a mesma idade na década de 70. Então, eu acho que são retratações sobre isso. Teve um outro caso, teve casos de viajantes do tempo, de pessoas que alegavam, por exemplo, né, ter viajado no tempo. Tem outros planetas. Por exemplo, pessoas que são de um planeta e aparecem no nosso planeta do nada. Oh, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Meus documentos. Meu irmão, o que é isso? O que é isso? Esse documento que você está me mostrando? Mas eu... Aí vai ver, o cara veio de outra dimensão. Pois é. Não estou dizendo que invalida a Bíblia, não. Estou dizendo que Deus, ele não é egoísta só para criar a raça humana. Cria muito mais coisa, tá? Só que é isso interessante, né? Esse tipo de viagem no tempo. É viagem para frente, não é para trás, tá? É para frente. Então, de repente, aparece um cara que estava desaparecido, né? E o povo fica louco. E claro, né? Óbvio, né? Os caras acertaram isso aqui, né? Cada um na sua bolha. Primeiro, a gasolina vai ficar tão cara que vai ter que andar nesse mundo, sei lá que nome disso aqui, é um mini carro, sei lá, que só cabe uma pessoa. Eu, por exemplo, não cabo, sou gordo, não vou caber nisso aqui, né? E nem dá pra juntar dois, pra te falar a verdade. Então eu vou ter que ficar em casa. E aí tá lá, o cara andando nesse tipo de monociclo, e claro, né? Você não pode respirar ar puro. É claro que tem uns caras aqui falando que é ar puro, mas você não pode respirar, cada um na sua bolha. Tá entendendo? Então essa era a referência que eles falavam no passado. E hoje em dia tá isso, cada um na sua bolha, né? Então você vê que a ficção imita a realidade, né? Parece que realmente o povo do passado acertaram em duas coisas, né? Porque esse caso aqui foi bem famoso. E esse caso aqui é o que está acontecendo, né? Então hoje eu trouxe umas imagens para você descontrair, mas é para mostrar para você mesmo, tá? Espero que você tenha entendido, né? Sou Humberto Volts. Eu acredito que com essas imagens agora você já tem uma noção que a realidade pode ser assustadora, tá? E compartilhe esse vídeo no grupo de família, dê o seu like, tá? E mostre essa parte para sua tia. Quando sua tia abrir a porta do seu quarto, achar que você estiver fazendo besteira, você vai mostrar, você vai dar play nesse momento do vídeo. Que delícia! Para sua tia ficar pirada. Brincadeiras à parte, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço!